Estamos de volta com o programa Entenda Direito, direto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em Salvador, com a série especial sobre eleições. E em ritmo de campanha, nós fomos às ruas de Salvador saber da população se ela é contra ou a favor do voto ser obrigatório no Brasil. Confira. Eu sou contra. Quando ele é obrigatório, a gente tem aquele plantão, né? Obrigação. Quando não é, a pessoa vota se quiser. Porque muitas pessoas não têm vontade de voltar e fica sendo forçada a fazer uma coisa que não gosta. Eu acho que o país que tem uma consciência eleitoral deveria ser liberado. Porque voto é uma coisa que é espontâneo e a pessoa deveria ter a livre-arbítrio de escolher o candidato que quisesse. Apesar de ter, mas infelizmente é obrigatório. Eu sou a favor. Porque nós temos que escolher nossos candidatos, né? Não deveria ter esse negócio de ser obrigado a votar, entendeu? E as pessoas reclamam muito sobre isso, entendeu? Eu acho que não deveria ser obrigatório. Todo cidadão tem que votar para termos um Brasil melhor e um Estado melhor. Eu acho que o voto tinha que ser livre, tá entendendo? Os políticos que nós temos, não tem por que obrigar ninguém a votar. Eu acho que tem que ser obrigatório pela responsabilidade que cada um deve ter pela nação, né? Você acabou de ver a opinião nas ruas de Salvador sobre o voto ser obrigatório ou não. Agora vamos entender por que o voto é importante para a consolidação da democracia no nosso país. O professor Raimundo Andrade entrevista um especialista em direito eleitoral. Olá a todos, estamos de volta com o programa Entenda Direito, discutindo o tema Eleições e Direito Eleitoral. Nosso convidado para um debate é o professor Fábio Periando, mestre e doutorando em Direito pela UFBA, professor de diversos cursos aqui da Bahia, Faculdade Baiana, a própria Universidade Federal da Bahia, professor concursado. Dr. Fábio Periando é um advogado constitucionalista que trabalha com o tema de direito eleitoral. Dr. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, professor Raimundo, obrigado a todos. Vamos conversar, né? Vamos conversar sobre esse tema tão importante que é a parte do direito eleitoral. Com certeza. Professor Fábio, a primeira questão que vem à mente do público, nosso telespectador, é, afinal de contas, por que votar? Qual é a justificativa teórica que nos leva, enquanto cidadão, a ter essa obrigatoriedade de, num belo dia de sol, deixarmos nossas atividades e ir lá depositarmos o nosso voto? Há toda uma fundamentação e um motivo pelo qual o voto é um elemento inerente a um Estado como o do Brasil. Percebam que o Estado brasileiro já passou por momentos de ditadura e nesses momentos a gente chama de momentos de exceção. O que significa dizer que nessas épocas nós tínhamos um Estado que não se preocupava em garantir praticamente nenhum direito, a não ser os direitos de que o Estado mandasse nos cidadãos. A ideia de cidadania é uma ideia muito maior do que a ideia de alguém que pede favor ao Estado. Na verdade, o Estado é um meio para que as pessoas consigam atingir os seus objetivos. Em função disso, a maneira pela qual as pessoas conseguem concretizar os seus interesses é exatamente através de uma participação política nas decisões desse Estado. A maior forma de interferir nessas decisões políticas é através da escolha dos representantes populares que exercerão essas decisões políticas. Em verdade, quando a gente trabalha com a noção de Estado, a gente trabalha com a noção de Estado de Direito, que tem como característica a participação do cidadão como dono do poder. E esse dono do poder, que somos nós, os cidadãos em geral, nós passamos uma procuração para que pessoas atuem em nosso nome. Essa procuração, que no campo do direito civil é feita através de um papel, de um instrumento público, no caso do direito eleitoral e no caso do direito público, é feita através de um processo especial ao qual a gente dá o nome de eleição. Então, a eleição é o mecanismo que permite que a gente, mediante o voto, que é um instrumento, garanta a nossa participação pela escolha de pessoas que nos representarão. Por isso que eu faço essa alusão com a ideia de procuração. Certo. Porque na procuração você seleciona uma pessoa para atuar em seu nome e atuar em função da proteção dos seus direitos. Com a eleição exatamente acontece isso. O voto é um mecanismo pelo qual você consegue selecionar aquele que vai atuar no nome das pessoas que, por maioria, acabaram decidindo e escolhendo aquela pessoa como representante delas. Perfeito, professor. Então, votar é algo fundamental porque eu transfiro a essa pessoa minhas expectativas, meus sonhos de realização e, portanto, também ter a contrapartida como uma procuração. Eu posso pedir a prestação de contas, acompanhar o meu mandato ou o mandato que eu concedi àquela pessoa. Tudo bem, professor Fábio, o indivíduo exerce o seu direito ou a sua obrigação de votar, escolhe o candidato, mas qual é a garantia que ele tem de que, uma vez eleito esse candidato, professor, ele realmente vai se comportar de acordo com o esperado pelo eleitor?
A própria Constituição, ela tenta ser o mais ampla possível ao tratar da questão dos direitos políticos. Dentro do artigo 14 da Constituição, a gente trabalha desde o momento de o que é preciso para se tornar candidato, quem é obrigado e quem é facultado o voto, quando o voto é uma obrigação e quando o voto não é uma obrigação e sim uma faculdade, e também os mecanismos que nós temos ao longo da Constituição como um todo, para que você possa exercer essa fiscalização que pode ser constante. Talvez aqui no Brasil ainda falte muito para a gente essa consciência. E esse programa serve muito para essa finalidade, de passar para as pessoas de todas as camadas sociais que o voto é uma obrigação e ao mesmo tempo um direito. Ou seja, eu tenho o dever de votar porque eu devo participar dos negócios públicos, eu devo participar desse processo de escolha, e ainda que eu não concorde com quem foi escolhido, a maioria fez essa escolha, a maioria fez essa seleção. Essa pessoa, ainda que não seja a pessoa que eu individualmente gostaria que ficasse, ela é minha representante também. E por força disso, eu tenho o direito de fiscalizar, eu tenho o direito de cobrar as promessas que eles fizeram no mecanismo de campanha. Por isso é tão importante que a gente tome consciência da importância desse processo legislativo e desse processo de escolha e da nossa participação. E é por isso que a Constituição assegura prestação de contas em tempos, a manifestação de que essas contas estejam disponíveis a quem quiser, os instrumentos processuais mesmo, a ida ao Ministério Público para cobrar providências nesse sentido, e qualquer pessoa que pode acessar o Judiciário através de advogado ou até por meio de ações específicas para fazer valer seus direitos e, inclusive, impedir que abusos sejam cometidos. Professor Fábio, o sistema brasileiro adota a possibilidade de reeleição, mas o indivíduo, o cidadão comum, não consegue compreender como um indivíduo, um político que já exerce um cargo, pode se candidatar à reeleição e ficar no mesmo cargo, o que, consequentemente, levaria a ideia de que ele pode usar esse cargo para influenciar e se garantir e se perpetuar no poder. Como o Brasil, o sistema político brasileiro, a Constituição brasileira, trabalha com essa possibilidade de reeleição e desincompatibilização dos cargos públicos? O Brasil tem uma situação histórica interessante a respeito disso. Para muita gente isso pode parecer uma surpresa que eu vou falar agora, mas não existia reeleição no Brasil na época de 88. O Instituto da Reeleição é teoricamente, ou seja, no plano das ideias, no plano dos estudos que já foram feitos sobre a questão da democracia e da república, um contrassenso. Porque quando se fala de república e de democracia, o principal elemento diferenciador em relação às outras questões é exatamente a chamada modificação de mandatos. Ou seja, eu preciso trabalhar com a figura de pessoas que vão ser renovadas ao longo do tempo. Temporalidade, né? A ideia específica da temporalidade que era tão incomum no sistema de monarquia. O monarca era aquela pessoa que ou ele ficava a vida inteira, e quando ficava a vida inteira e tinha uma longevidade, logo depois você tinha um parente dele, direto ou através de um sistema de tradição. Então, a ideia da república vem justamente quebrar esse paradigma, mudar esse... Eu trabalharei com a noção de que pessoas novas entrarão com ideias novas e, por isso, eu trabalho com mandatos, ou seja, períodos de tempo específico para trabalhar com essa noção. Por uma pressão política muito forte, o Brasil acabou adotando a hipótese de reeleição, e só lembrando, a reeleição é um instituto específico do sistema brasileiro apenas em relação ao poder executivo. Não existe limite para reeleições do ponto de vista do poder legislativo. Deputados, senadores, deputados federais, vereadores, não existe essa limitação. Só existe limitação para os cargos do executivo. E há uma razão para isso. O executivo, aqueles que têm, de uma maneira bastante simplória, a chave do cofre na mão, são aqueles que têm uma maior afinidade com o governo, atuam e exercem as decisões políticas, e em razão disso, quanto mais se perpetuarem no poder, maior seria a capacidade deles poderem se imiscuir, ou seja, se converterem, se transformarem em déspotas, em pessoas que mandam sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de limitação. Perfeito. Essa ideia da limitação, essa ideia da reeleição foi feita no Brasil por uma escolha nos seguintes termos: eu permito a reeleição desde que ela seja apenas feita de uma forma, ou seja, eu tenho um mandato, posso ter mais um mandato na sequência. Eu não permito o terceiro mandato. Inclusive, professor Raimundo, e para todos os telespectadores que estão vendo, já há um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que não permite, inclusive hoje, a chamada candidatura cruzada. O que seria isso? Vamos imaginar um exemplo concreto de um parlamentar, um presidente e um vice que se reelege, então já estão há 8 anos no cargo, e no próximo pleito, ou seja, na próxima eleição, eles invertem os papéis. O que era presidente vira vice e o que era vice vira presidente. Nesse caso,
não há nenhum impedimento legal, normativo, escrito, que impedisse que isso viesse a acontecer. O problema é que, do ponto de vista prático, não tem nada a ver com a questão da má-fé. A má-fé sempre pode existir, mas a gente está trabalhando, como diz o professor Celso Castro aqui na Bahia, com a patologia, com o erro. Pode acontecer de uma pessoa morrer, ou ficar incapacitado, ter uma doença. E, nesse sentido, você teria, na realidade, uma pessoa que pudesse estar 3 mandatos consecutivos. E isso não é o espírito do que se pensa aqui no Brasil. Essa ideia, portanto, da noção de ter uma reeleição, exige para os cargos que você tenha uma desincompatibilização. O nome é grande e é complexo, mas a ideia é simplória. Eu não devo manter aquela pessoa no seu cargo exatamente para impedir que ela se favorecesse dele. Então, há uma espécie de presunção que, se essa pessoa se mantiver no cargo, ela usaria as benesses desse cargo, mesmo que sem intenção, mas estaria em evidência, estaria na mídia, estaria com a máquina, como a gente chama, ao seu proveito. Em razão dessa ideia, exige-se que você tenha um prazo que normalmente é um prazo de 6 meses e que pode oscilar de estado para estado, estado no sentido de país, não aqui no Brasil. Você tem um prazo específico para que as pessoas deixem os seus cargos e vão disputar as eleições. Por que a gente vê de vez em quando o que acontece, por exemplo, aqui no estado da Bahia? Como agora, por exemplo, o governador Jacques Wagner continua no cargo e continua sendo governador. Porque a Constituição previu a hipótese de que só é necessária a desincompatibilização se você for concorrer a cargo diverso, ou seja, um outro cargo. Se você estiver concorrendo à reeleição, não é obrigatório e não é necessário que você se desincompatibilize. É um ponto, inclusive, que a doutrina, ou seja, os pensadores a respeito da matéria eleitoral, divergem muito e discutem muito até hoje. Filosoficamente, não deveria existir isso. Claro. Você deveria ter uma desincompatibilização plena. Mas, no nosso caso, foi uma previsão expressa criada por uma emenda constitucional, a emenda 16, e essa emenda 16 fez uma mudança radical. E essa mudança, nos termos que estão escritos, só exige a desincompatibilização para cargo diverso. Então, se amanhã resolverem mudar, essa mudança pode ser feita e aí você tem uma desincompatibilização total. Muito bem, professor. São elucidativas suas considerações, né? O programa Entendendo Direito agradece sua presença aqui e coloca nossas câmeras à sua disposição para que você faça as últimas considerações. Então, para todos aqueles que acham que o voto é um grande sacrifício, é uma grande coisa chata, é a perda de um momento, de um dia que poderia estar indo para a praia, fazer alguma coisa, compreendam que o voto é, na verdade, um grande instrumento de participação. E até para que a gente possa legitimar as nossas críticas, professor, a gente precisa interferir de maneira acertada. Não basta escolher e depois jogar a culpa. No caso específico do voto, ele é meio para que a gente possa escolher alguém para que tenhamos a referência a quem cobrar. E não para que tenhamos um bode expiatório para dizer depois que a culpa toda era dele. Até porque quem paga a conta, em último caso, vamos ser todos nós, queiramos ou não que isso venha acontecer. Muito obrigado, professor. O programa Entendendo Direito agradece aqui sua presença, sobretudo por essas mensagens de otimismo e de acreditar que a democracia só se faz com participação. E por aqui nós ficamos e o programa Entendendo Direito volta já. Logo após o intervalo, uma matéria especial sobre a história do voto no Brasil e o quadro Pergunte ao Juiz. Voltamos já.